Aluguéis no inventário. Eu realmente preciso colocar os aluguéis para dentro do inventário ou não há necessidade? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal, especialista na fiscalização do ITCMD, responsável pela fiscalização desse imposto no estado de São Paulo. E hoje vamos abordar esse tema bastante frequente que tem uma diferença significativa entre a teoria e a prática, como vemos acontecendo, tá? Antes de iniciar a nossa aula, eu convido você a participar comigo de uma aula gratuita semanal. Toda semana, às 9 horas da manhã, aqui no YouTube e no Instagram, você pode estar comigo para falarmos de temas específicos ligados aqui à nossa área de estudo. Aqui na descrição desse grupo, você tem acesso ao nosso grupo gratuito, é gratuito mesmo, do WhatsApp. É só clicar nele e fazer parte para que você possa estar com a gente semanalmente, tá? Vamos agora ao nosso tema, certo? O que acontece? O aluguel, nós podemos ter basicamente duas situações, né? O aluguel de antes do falecimento e o aluguel de depois. O aluguel de antes do falecimento, ele é efetivamente transmitido. Sobre ele teremos ITCMD. O aluguel de depois do falecimento são frutos civis do espólio. Sobre ele não teremos ITCMD, tá? Jonatas, mas esses aluguéis precisam transitar por dentro do inventário? Porque você já deve ter percebido, né? Se eu coloco esses aluguéis para dentro do inventário, o que vem depois não vai ter tributação, né? Mas eu preciso transitar esses aluguéis pelo inventário? A rigor, tudo que é bem ou direito do espólio precisa transitar pelo inventário. Essa é a teoria. Por que a gente tem um distanciamento nesse ponto entre teoria e prática? Porque o que a gente vê acontecer é que quando há consenso, quando não há qualquer tipo de litígio entre as partes, esses aluguéis eles são recebidos pelas partes durante o inventário e o que é inventariado é apenas o bem. Há um grande problema nisso? Na prática, eu não vejo um grande problema, tá? Eu sempre ressalto que quando determinadas soluções que saem do estritamente normativo, vamos colocar assim, são colocadas pelo profissional, a gente precisa ter muito cuidado. Porque uma coisa é o herdeiro trazer essa solução e falar, não, olha, a gente vai fazer assim, assim, assado. Outra coisa é o profissional chegar e falar assim, olha, não há necessidade da gente trazer essa questão para o inventário. Se o profissional traz isso e amanhã um herdeiro briga com o outro, como é que fica? Percebe onde eu quero chegar? Então, quando o profissional traz esse tipo de solução que sai um pouquinho do que é a teoria, do que a teoria manda, o profissional ele precisa ter cuidado para não ficar exposto, tá? Então, pensem nisso com carinho quando estiverem tratando desse tema de aluguéis, tá? Esse entendimento geral, inclusive, melhor dizendo, esse entendimento geral, tanto em relação ao pertencimento quanto em relação à tributação, ele não muda de acordo com a modalidade. Então, se eu estou diante de um inventário judicial, um inventário extrajudicial é absolutamente diferente para esse fim. A gente está falando de direito civil e que, nesse caso, não é impactado pelo processo civil, que é o que vai dizer a forma pela qual esse inventário ele vai ser operacionalizado, tá? Então, colocado uma linha de definição nesse aspecto, tá? Eu vejo muitas vezes os colegas confundindo a teoria com a prática a ponto de chegarem, já vi colegas comentarem esse tipo de coisa em vídeos meus, não, o aluguel pertence aos herdeiros de pleno direito. Totalmente incorreto, totalmente incorreto. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente tem um espólio e a gente tem dívidas que vão superar esse espólio, esse espólio ele não vai ser distribuído aos herdeiros, ele vai ser distribuído aos seus credores. Eu não estou entrando aqui nem em minúcias processuais, tá? Porque aqui no YouTube a gente sempre traz vídeos curtos e práticos, né? Como eu posso falar em distribuição de aluguéis se a gente está falando eventualmente de um espólio que não é suficiente nem para satisfazer os credores? Não faz sentido absolutamente nenhum, certo? Eu sei que muitas vezes as leis não fazem sentido, mas nesse caso eu não vou entrar nos pormenores, mas não é isso, tá? Esses aluguéis, eles são do espólio. Entraram em acordo e está sendo distribuído direto. Tomara que dê tudo certo, na maioria dos casos dá, a maioria dos inventários, a imensa maioria dos inventários é consensual, então esse tipo de ajuste não vai levar a qualquer tipo de problema, a qualquer tipo de estresse. Mas é importante sabermos a teoria,
para que, principalmente diante de casos litigiosos, a gente tenha instrumentos para determinadas situações. E falando em casos litigiosos, agora eu vou trazer para vocês uma situação em que esse tipo de conhecimento pode ser decisivo aí no seu caso, tá? Antes dessa solução, que é creme de la creme, eu peço para você clicar no joinha aqui para ajudar o nosso vídeo e fazer inscrição no nosso canal para acompanhar a gente. E óbvio, né, igual eu falei no início do vídeo, fazer parte aqui embaixo do nosso grupo de WhatsApp para você estar com a gente em aulas gratuitas semanais. Qual é o ponto? Inventário litigioso. Muitas vezes aí no seu inventário litigioso os herdeiros vão brigar e muitas vezes o litígio chega a tal ponto que às vezes os herdeiros, um ou outro herdeiro, mesmo tendo dinheiro para realizar o pagamento do imposto, ele chega e fala assim, não tenho interesse nesse inventário aí, paga o imposto vocês aí. Onde é que eu quero chegar? Eventualmente, numa situação dessa, se o advogado ele traz essa questão dos aluguéis no inventário para um primeiro momento, lá no começo, isso pode salvar a lavoura lá na frente. Por quê? Vamos supor que esses aluguéis, que haja um imóvel ocupado exclusivamente por um herdeiro. E não estamos falando aqui da viúva beira, que tem direito real de habitação, que aí não vai dever aluguel, é uma outra questão. Está sendo ocupado por um dos herdeiros, tá? Exclusivamente. É devido ao aluguel aos demais. É devido ao aluguel aos demais. Só que, mais um problema. Aqui pode estar a solução. Porque esse inventário litigioso muitas vezes dura 3, 4, 5 anos. E aí o advogado vê esse ponto lá no comecinho e fala assim, opa, vou realizar essa notificação extrajudicial. Por quê? O STJ ele fala que o termo inicial para a cobrança desse aluguel vai ser essa formalização da discordância. Ela pode ser feita extrajudicial ou judicialmente. Então, às vezes, você está recebendo o seu caso aí e as tratativas estão no começo. E você, de repente, pode pensar nessa notificação extrajudicial já para ter esse termo consolidado. Olha, se amanhã a gente precisar de uma discussão de cobrança de aluguéis, está aqui, certo? E aí, esse herdeiro vai dever esses valores ao espólio, claro, considerado o seu direito também, a proporção do seu direito em relação ao espólio, e isso pode, com certeza, ajudar no pagamento do imposto, ajudar no pagamento de custas, tá? Então, tenham isso como um instrumento. Percebe o que eu estou querendo dizer? Isso aqui é uma miudeza da teoria que pode salvar o caso. E o que diferencia o profissional é esse tipo de medida, tá? Porque pegar um inventário bonitinho, que não dá nada errado, qualquer um consegue levar até o final. Pode dar um problema aqui e outro lá, é tudo redondinho, uma conta aqui e outra ali. Muitas vezes vai dar um prejuízo no herdeiro pagando imposto a mais. Essa é a regra, né? Infelizmente, muitos profissionais causam esses prejuízos aos seus clientes sem nem mesmo saber. Mas esse inventário, de um jeito ou de outro, aos trancos e barrancos, muitas vezes ele chega ao final. Muitas vezes, na falta de um determinado instrumento, o inventário ele não chega ao final. Esse que é o ponto. Então, esse é um instrumento que pode fazer com que um inventário que ia travar no arquivo, ia ficar eternamente parado, você traz uma solução para ele, e ainda que não seja uma solução rápida, que dependa de algum transcurso de tempo, mas você consegue trazer uma solução e concluir esse inventário, tá? Se você chegou até aqui, clica aqui no joinha, ajuda bastante a gente, se inscreve no canal e entra no nosso grupo. Toda semana a gente tem uma aula gratuita às 9 horas sobre temas específicos da nossa área. Você clicando, entrando no grupo, vai ter uma mensagem fixada. Você vai clicar nessa mensagem fixada e vai ver o nosso cronograma de aulas com temas e horários para você poder estar com a gente, tá? Foi um prazer estar com você aqui. Até a próxima.